Muito bem, a gente passa agora na sequência pela situação em Gaza. Desde que houve a situação do cessar-fogo, lá na largada do governo Trump, se falava sobre uma crise humanitária, sobre a questão de auxílio humanitário ter dificuldade para entrar na faixa. Essa situação agora se torna mais intensa conforme houve relatos entre ontem e hoje de pessoas morrendo de fome. Claro, o assunto é sempre muito sensível quando a gente fala desse conflito. Uma coisa que, por um lado, aos partidários de uma situação onde Israel tem que garantir a sua defesa e impedir outro 7 de outubro, outros que discutem isso como uma questão que transcende o que foi inicialmente esse conflito e envolve uma questão humanitária mais ampla quanto à faixa de Gaza. Aqui a gente vai tentar dar para você os dois lados do argumento e tentar navegar esse cenário, até porque hoje, enquanto há essas alegações, vem publicações do governo israelense que estão negando que seja essa a situação e que, enquanto o auxílio entra, há problemas de não ser distribuído não por parte do governo israelense, mas de outros entes. Perfeito? Vamos desdobrar então essa crise e tentar navegar esse cenário, uma coisa que também compõe o quebra-cabeça que a gente atravessa na live de hoje em termos do panorama global. Vamos à apuração. A crise humanitária em Gaza, então, tem se agravado em meio à ofensiva militar israelense. Autoridades locais de saúde que não se identificaram relataram à Al Jazeera, emissora do Catar, e a gente vai citar as fontes aqui ao longo dessa situação, porque, claro, quando a gente fala da Al Jazeera, os líderes do Hamas estavam hospedados no Catar e é uma mídia que, tradicionalmente na região, tem um tom que não é simpático a Israel. Vamos colocar nesses termos. Muito bem, o que vem então da Al Jazeera? Fontes disseram a essa emissora estatal do Catar que a fome mata palestinos num ritmo mais acelerado do que em qualquer outro momento dos 21 meses de guerra. Hoje, o diretor do Ministério da Saúde de Gaza, que, novamente citando as fontes e fazendo as nuances que a gente tem que ter para entender esse cenário, é controlado pelo Hamas, disse a essa mesma emissora que 20 pessoas morreram de fome em apenas 2 dias, um número que foi classificado como sem precedentes. Outras fontes falavam em 4 pessoas, não em 20. O porta-voz do ministério, Khalil al-Dekran, afirmou que os hospitais estão sobrecarregados e sem insumos para tratar casos de desidratação e anemia. A estimativa, então, que vem de Gaza é de 600 mil pessoas desnutridas na faixa, entre elas 60 mil gestantes. De acordo com o jornal israelense Times of Israel, as informações não puderam ser verificadas de forma independente. Esse é um veículo israelense local, mas em idioma inglês. Israel tem acusado o Hamas de desviar a ajuda humanitária e privar a população civil dos suprimentos. Os vídeos com essas denúncias também têm circulado nas redes sociais desde o início do conflito e, por parte de Israel, vem a negação de que esteja bloqueando a entrada de ajuda. Então, o COGAT, C-O-G-A-T, esse é o órgão do Ministério da Defesa que é responsável pelos assuntos quando se fala de Cisjordânia, quando se fala em Gaza, compartilhou um vídeo com caminhões carregando ajuda humanitária entrando e afirmou que desde 19 de maio a ajuda entra por 2 corredores. O órgão também fez uma publicação, a publicação foi longa e trouxe a perspectiva israelense, isso foi manchete agora, no início da tarde, em horário de Brasília, a respeito desse assunto, e a gente vai passar então pelo argumento israelense também. Isso que a gente tem aqui, a publicação de Israel, eu acho que faz sentido a gente trazer na íntegra aqui o que foi dito, o que foi publicado pelo governo israelense então. Vamos lá, a gente pode passar então na sequência por isso. O que disse então o governo israelense? Desde maio de 2019, de acordo com a diretriz do escalão político, o auxílio entra em Gaza através de 2 canais primários. Locais de distribuição operados pela GHF, então, Gaza Humanitarian Foundation, Fundação Humanitária de Gaza, onde pacotes de comida semanais são providenciados para as famílias. A gente tem ainda a entrada de auxílio complementar com a ONU, com organizações internacionais da ONU, que inclui matérias-primas para as padarias locais e cozinhas comunais. Recentemente, cerca de 4.500 caminhões de auxílio humanitário, a gente está passando então pela nota oficial, cerca de 4.500 caminhões entraram em Gaza, incluindo com farinha e para padarias, com 2,5 toneladas de preparação de fórmula de bebê e comida especial de altas calorias para as crianças. No último mês, houve um declínio significativo na coleta de auxílio humanitário dos pontos de cruzamento por organizações internacionais. A situação agora é que o conteúdo de aproximadamente 950 caminhões de auxílio humanitário estão esperando serem coletados pelo lado de Gaza em 2 passagens. Esses caminhões estão simplesmente esperando ali. Esse gargalo continua a ser o principal obstáculo para a manutenção de um fluxo consistente de auxílio para dentro da faixa de Gaza, apesar dos esforços proativos de Israel para expandir o volume de caminhões entrando na área. Essa é a resposta que vem, então, oficialmente do governo israelense. O órgão declarou, então, que não há proibição ou restrição à entrada de fórmula infantil ou alimentos para bebês em Gaza.
e disse: chamamos organizações internacionais a continuarem coordenando conosco para garantir a entrada imediata de alimentos e fórmulas infantis e mantemos nosso firme compromisso com os civis. Isso são então o que dizem os dois lados. Eu passo com vocês também pelo seguinte: o presidente americano Donald Trump demonstrou incômodo com a atuação israelense na guerra. Segundo a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, ele ficou surpreso com ataques recentes alvos do governo sírio. Teve um bombardeio também numa igreja católica em Gaza, a única igreja católica em Gaza, e com a morte de palestinos que tentavam receber ajuda humanitária. Isso foi o que disse o presidente americano Donald Trump. Nas palavras do presidente, ele quer ver todos os reféns libertados de Gaza, e Caroline Leavitt completou: essa tem sido uma das principais prioridades desse presidente. Isso acontece em meio à possibilidade de mais tratativas de cessar-fogo, então também tem o contexto adicionado dessa tensão. Esse é um contexto, claro, muito delicado de navegar e que envolve a segurança de Israel, não só com a questão de Gaza, mas em várias frentes. A gente tem o seguinte: ontem o chefe do exército de Israel, o tenente-general Eyal Zamir, alertou que a atual campanha contra o Hamas na faixa de Gaza é uma das mais complexas que as IDF, as Forças de Defesa de Israel, já enfrentaram. Essa declaração veio durante uma avaliação estratégica com os principais comandantes do país. Ele também destacou a amplitude do conflito, que envolve múltiplas frentes desde as fronteiras próximas até o Oriente Médio de forma mais ampla, e isso inclui a ameaça do Irã. Episódios diários mostram também essa complexidade e a tensão contínua no Oriente Médio. É uma guerra que envolve várias frentes. Se a gente vai para além de Gaza, a gente tem Líbano, no norte de Israel, depois agora o conflito na Síria, que se expande, o Irã e, claro, na ponta da Península Arábica, os Houthis. A gente tem o seguinte: se a gente tem a imagem, a gente pode colocar aqui na tela. Isso é a imagem da igreja. Se a gente tem a imagem do alerta que houve hoje pela manhã, temos, muito bem, aí vocês acompanham, a gente pode colocar na tela. Essa imagem é dos alertas que houve hoje pela manhã, conforme havia mísseis dos Houthis no Iêmen vindo para Israel. O exército israelense afirma ter derrubado um míssil que foi lançado pelo grupo e que seguia em direção ao território israelense. Esses pontos são as sirenes de alerta em várias localidades do país. Não houve feridos ou danos. Em resposta, Israel realizou ataques aéreos contra instalações militares dos Houthis no Iêmen, prática que, antes mais rara desde o início desse conflito, tem se tornado mais e mais comum. Enquanto isso, a situação na Síria também segue delicada, com confrontos entre milícias locais e o governo na região de Sueida. Israel mantém vigilância reforçada e tem realizado ataques aéreos em áreas estratégicas perto de Damasco. Isso envolve um conflito com a situação da população drusa, também uma coisa que a gente deve entrar mais a fundo em ocasiões que vêm adiante. É um cenário delicado de navegar, sem dúvida. E, acrescentando essa complexidade, tem o seguinte, tá? No parlamento israelense, o Knesset, existe discussão quanto à possibilidade que Netanyahu possa perder maioria numa discussão sobre os ultra-ortodoxos e o alistamento dos ultra-ortodoxos. Um dos partidos que estava aí com essa causa dos ultra-ortodoxos serem isentos de serviço militar parece já ter abandonado o governo. Se mais um dos dois abandona, isso poderia levar mesmo à decomposição do governo e a novas eleições. A gente aguarda para ver como o cenário se dá, ainda mais na possibilidade de que um cessar-fogo se aproxime.